2 Pedro, capítulo 3. Permitindo o Senhor, dependendo de algumas definições que ainda temos para tomar até terça-feira, próximo domingo acabamos essa série, Luciano, em 2 Pedro, tá bom? E aí, vamos ter Páscoa, dia 20, culto de Páscoa aqui, Elga, bom? Venham, participem, convidem irmãos, convidem pessoas, a gente vai ter um culto maravilhoso, domingo, dia 20 de abril, tá bom? Celebração da Páscoa. Todos aí, 2 Pedro, capítulo 3, você está lá, amém? Amém? Glória a Deus. Amados, essa é agora a carta que eu escrevo, essa é a segunda carta, obrigado, Fê, que eu escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com essas lembranças, a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras dos profetas, proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Verso 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Deixa eu parar aqui, nós estamos então no último capítulo, Ricardo, dessa carta do apóstolo Pedro, e basicamente esses primeiros versos, se você guardou um pouco aquilo que nós falamos, ele vai justamente quase que trazendo à memória um pouco do que ele já falou, e se você não lembra, é por isso que ele vai também trazendo à memória, e por isso que a gente está aqui também para lembrar a cada um de vocês. Ele vai dizendo, olha, já é a segunda vez que eu escrevo, então ele está se referindo à primeira carta, mas dizendo, buscando despertar a memória de vocês, e se vocês lembram, nós tivemos uma palavra aqui dizendo, seja um lembrete, seja alguém que aponta para a palavra do Senhor, para lembrar sobre quem o Senhor é, o que Ele já fez para conosco. E Ele vai dizendo, olha, eu quero despertar essa mente de vocês, essa mente por mais que seja pura, sincera, como Ele está lá dizendo no verso 1. Dizendo, a mente de vocês já foi purificada, a ideia aqui dessa expressão, dizendo, já passou, Jéssica, pela peneira. A mente de vocês está peneirada, mas isso não exclui vocês a necessidade de estar constantemente sendo lembrado das mesmas verdades, porque eu e você temos a tendência a esquecer. E aí ele aponta, mais uma vez, para os profetas, para a palavra de Deus liberada desde o Antigo Testamento pelos profetas, agora também mencionada pelos mestres. E aí o capítulo 2 dessa carta, Carlos, a gente gastou 2 domingos pelo menos falando sobre não seguirmos os falsos ensinos, não darmos ouvido aos falsos mestres, não ouvirmos aquilo que na verdade não vem do Senhor, que está talvez empacotado como se do Senhor fosse, mas que o conteúdo na verdade não é divino. E aí esse capítulo 2, Bruno, termina justamente dizendo, porque toda profecia ela tem origem em Deus, e deve ser interpretada a partir do Espírito de Deus, porque profecia, ou seja, a palavra de Deus não teve origem no homem, no coração humano, mas vem de Deus. E aí basicamente esses versos iniciais que eu acabei de ler, ele vai trazendo a nossa memória, dizendo, olha, não se esqueçam das palavras proferidas, e do mandamento do nosso Senhor, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Aí ele faz esse alerta, talvez para nós, dizendo, porque saibam de uma coisa, nos últimos dias, e aí se a gente entender, Mauro, um pouco do que você até estava ministrando em Atos 2, a profecia de Joel se cumpre em Atos 2, e Pedro, ele justamente vai dizer, porque nos últimos dias descerá o Espírito. Então a gente, desde a volta do Senhor Jesus Cristo, até a sua, quando eu digo volta, desde da volta aos céus, ok? Desde a sua ascensão até a sua segunda vinda, Priscila, nós vivemos esse intervalo de últimos dias. E Rafael, toda geração tem que viver uma expectativa escatológica, você entende o que eu estou falando? Toda geração, se a gente em uma geração perder essa expectativa de que o Senhor Jesus vai voltar, nós falhamos na nossa fé. E aí Pedro então, ele está
advertindo os irmãos, dizendo: olha, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, e esses zombadores seguem as suas próprias paixões. E nós vimos no capítulo 2, irmã Luciana, quão gravoso é vivermos ao custo das nossas próprias vontades, das nossas próprias paixões, dos nossos próprios desejos. Seríamos como animais irracionais. Todo mundo está relembrando um pouquinho aqui? Verso 4. Nossa, o pastor está indo rápido hoje, né? Fiquem tranquilos, irmãos. Já vou parar aqui e ficar. Não acho que vai ser mais rápido hoje, não. Ainda mais que eu já bebi 2 garrafas d'água. Então eu estou hidratado. Verso 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Quem já ouviu alguma coisa nesse sentido? Ah, isso aí é balela. E já passou tanto tempo e ainda não aconteceu nada. Parece algo comum ou é algo muito distante da nossa realidade? Algo comum, infelizmente, né, irmã Sara? Verso 5, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo... Ô, Fernanda, obrigado. Agora que eu não paro mesmo. Obrigado, Fê. Se os irmãos achavam que eu estava muito tranquilo, a Valesca, coitada, estava dizendo assim: hoje está bom, estou conseguindo traduzir o pastor. Agora deu ruim. Verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meus irmãos, quando a gente começa a ver a advertência, pastor Edmilson, feita por Pedro, dizendo: olha, vai surgir aqueles zombadores que vão dizer assim: isso aí é balela. Aí a palavra de Deus, Ana, nos adverte dizendo assim: na verdade, eles deliberadamente, ou seja, por sua própria vontade, esquecem de que a certeza da vinda, ou da volta, do retorno de Jesus Cristo, esse dia do juízo, na verdade ela está sedimentada, alicerçada, no cumprimento de cada uma das palavras do Senhor. Eles se esquecem, achando que é uma perspectiva meramente futura, Vanessa, se esquecem que a palavra do Senhor já se cumpriu. E eu e você precisamos então, como igreja, como filhos de Deus, se queremos viver esse novo, esse eis que tudo se fez novo, se de fato somos nova criatura, nós precisamos entender que toda palavra de Deus se cumpre. Toda palavra de Deus se cumpre. E aí ele começa a apontar essa certeza, Carlos. Não assim dizer: não, mas fica tranquilo, essa hora vai chegar. Ele está dizendo: não esquece que desde o princípio o comando de Deus se cumpriu. Não esquece que o que o Senhor fala acontece. Então, numa perspectiva, entendam o que eu quero falar, numa perspectiva divina, a segunda vinda é tão certa quanto o agora. Ela não é talvez vai acontecer, Deus está trabalhando para que aconteça. Não, ela já aconteceu pela autoridade de Deus. E a gente vai ver o porquê que ela ainda não se consumou. Com certeza não é pela palavra de Deus, pelo contrário, é pela graça dele, pela paciência dele. Nós vamos ver isso no verso 10. E aí ele, para alicerçar esse entendimento, ele começa dizendo: olha, pela palavra de Deus existem os céus e a terra. Ele aponta para a criação. E aí ele está dizendo, verso 7, pela mesma palavra, esses céus e terra que um dia foram criados serão destruídos, consumidos pelo fogo. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender, Ricardo, eu lembro que uma vez nós conversamos rapidamente sobre isso, talvez, nem sei se você vai lembrar, deve fazer talvez pelo menos uns 2 anos, Rick. Mas a gente falava, um dos seus amigos que estudam mais
o hebraico, enfim, mais a cultura judaica, sobre esse poder divino expresso na criação através do haja. Que a ideia do haja, lembra disso, Rick? Que a ideia do haja não era assim, haja, e aí teve um delay, né, irmã Sara? E alguma coisa ali começou a ir surgindo. Ou então, como nós, né, Fernando, diz assim, faça, e aí o João tem que ir lá fazer, e a gente espera assim um tempinho até que faça, né? Queríamos nós, faz assim, arrume o quarto, e enquanto no ponto final o quarto já estava arrumado. É assim na nossa vida? Não, quem dera, né? Ô Jesus, dorme menino, já pensou? Ai meu Deus, 4 da manhã eu poder falar isso para o meu filho, dorme. Ele... Quem dera, Luciano, fico lá eu, em nome de Jesus. Mas na perspectiva da criação, meus irmãos, você está comigo? Né, Pedro? Fica bom, pá, ficou. Vasco ganha, ganha. Difícil, isso aí nem o Senhor, né? Mas na perspectiva da criação, meus irmãos, o comando divino já é uma ação, não é uma expressão de um desejo, é o cumprimento de uma vontade. Enquanto o Senhor estava dizendo haja, já houve. O poder, Deus se manifesta na história da humanidade através da sua palavra. O ato divino, biblicamente falando, ele é equiparado à fala divina. Se Deus falou, se cumpriu. E diz o Senhor, haja luz, e houve. Disse o Senhor, faça, e foi feito. Desde a criação, o Senhor se manifesta através da sua palavra, e é assim ao longo do Antigo Testamento. Quando eu e você olhamos para as alianças, para os pactos, para os testamentos, se a gente quiser usar o termo do Antigo e do Novo Testamento, toda aliança, Luciana, ela era feita a partir da palavra de Deus. Desde o Éden era assim. Ora, o relacionamento, Kate, do homem e da mulher, de Adão e Eva, com o próprio Deus, era sustentado apenas pela palavra do próprio Deus. Comam de tudo, menos da. Enquanto eles obedeceram esse comando divino, a própria relação deles com Deus estava sustentada. Na hora que eles quebraram o comando divino, eles quebraram a própria relação com Deus. Não é que eles simplesmente descobriram a palavra e a relação continuou ok, não. A relação de Deus com a sua palavra, ela é tão intrínseca à pessoa do próprio Deus, não sei como traduz isso, Valesca, intrínseco, mas ela é tão ligada à pessoa do próprio Deus, que trair ou desobedecer a palavra de Deus é romper com o próprio Deus. E no Antigo Testamento, deu certo, Luciano? E no Antigo Testamento era assim. A palavra de Deus, as alianças de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, foram feitas como, meu irmão? Através da palavra, Rafaela. E aí quando eu e você lemos lá em Isaías 55, esse texto é bem conhecido de alguns, Isaías 55, 10, vai dizer, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Irmãos, estão comigo? Não, irmãos, pode ser mais forte. Os irmãos querem, quem quer café? Não é possível, misericórdia. Diego, vamos estudar a possibilidade de ter café ao fundo aí. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isaías 55, 11. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela primeiro sai com um propósito, e ela não tem perigo de não cumprir esse propósito. Por isso que o Senhor falou, haja, já houve. Por isso que o Senhor falou, eu tenho uma aliança, essa aliança já está firmada.
Por isso que a desobediência a essa palavra é um rompimento com o próprio Deus. Quem está comigo, meu irmão? Quando nós vamos então para o Novo Testamento, João 1, nós temos uma expressão maravilhosa. João 1:1, no princípio era a palavra ou o verbo. E a palavra ou o verbo estava com Deus. E a palavra ou o verbo era Deus. Ora, ele está falando o quê? Da encarnação de Jesus. Se você está aí ainda em 2 Pedro, talvez é só olhar para a página do lado, talvez como é a minha Bíblia, e você vai ter 1 João. Não o Evangelho, mas a carta de 1 João. Capítulo 1, verso 1, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está fazendo uma menção a quem? A Jesus, o verbo de Deus. João 1, o Evangelho, voltando para o capítulo 1 do Evangelho, vai dizer João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porque se Deus expressa a sua própria ação através da sua palavra, Mauro, a encarnação, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, é a expressão perfeita da vontade do Pai. Porque Jesus, ele é a expressão plena da vontade e da manifestação do próprio Deus. E aí, para a gente então avançar, Antigo Testamento, Novo Testamento, estão comigo? 2 Timóteo, 3,16. 2 Timóteo 3,16. Quem sabe? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada, irmã Deise, por Deus. E ela é apta para cumprir o propósito para o qual ela foi inspirada. E aí, ainda quando estudava essa expressão, talvez lá em 2021, a gente aprende que essa expressão da inspiração divina na palavra de Deus tem mais a ver, irmã Daci, com a expiração divina. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Deus é Deus soprando, ou seja, Deus manifestando, Deus expressando a sua própria vontade, através da sua palavra. E claro que aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está fazendo uma menção aos escritos do Antigo Testamento, que Pedro depois vem confirmar, dizendo que toda profecia tem origem em Deus. De maneira que nós precisamos acreditar não apenas na palavra na criação, não apenas na manifestação expressa através do Logos de Deus, ou seja, do verbo que se fez carne, mas também através da manifestação da palavra, dessa palavra de Deus que é expirada, ou seja, assim como Deus um dia soprou nas narinas e deu fôlego ao homem, Deus soprou, Deus manifestou a sua vontade através das Escrituras. Então, qual é a certeza que eu e você temos que a segunda vinda vai acontecer? É a certeza de que toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre. E que se Deus prometeu em Jesus Cristo que voltará, já está cumprido, isso é certo. Nós não podemos duvidar, então é impossível sermos uma igreja que se move com confiança, pensando que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo é o Senhor, mas que questionamos como vai ser, se vai ser, quando vai ser essa segunda vinda. Ou nós acreditamos no pacote todo do Evangelho, ou nós estamos querendo ser o nosso próprio Deus. Porque se a gente desacredita, Eliabe, dessa expectativa da segunda vinda, nós não somos servos de Deus, Deus é que é o nosso servo. Ou então a gente nem precisa do próprio Deus, que a gente pode viver do jeito que quiser, afinal depois daqui não tem mais nada.
Por isso que eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos nos firmar, para entender, meus irmãos, que toda palavra do Senhor, ela se cumpre. Você acredita que Deus criou o mundo? Você acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus? Então você precisa acreditar desesperadamente na segunda vinda, na volta, no retorno de Jesus Cristo. Ou então nós vamos estar sendo incoerentes com a nossa própria profissão de fé. E por que isso é importante? Porque o texto está dizendo, nos últimos tempos vão ter esses zombadores, Helga. Talvez pessoas que vão olhar para você e dizer, você está vivendo desse jeito? Você está decidindo por isso? Que bobagem, está perdendo o teu tempo. Está desperdiçando a tua vida. Isso não vai acontecer não. Por quê? Porque muitas vezes nós não sofremos a consequência aqui e agora. Só que aí, Helga, nós nos firmamos dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que toda palavra que ele fala se cumpre, já se cumpriu. E eu não posso acreditar que o Deus que criou não é o mesmo que um dia vai estabelecer novos céus e nova terra. Só que novos céus e nova terra, eles são guardados para a nova criatura. A nova criação, ela é reservada para a nova criatura. E aí eu falava justamente sobre a paciência do Senhor logo no começo. Então, toda a palavra de Deus, ela se cumpre. E aí, mais uma vez, no verso 8, Pedro vai trazendo a memória, dizendo, olha, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E esse versículo aqui já dá um bom argumento para várias questões de escatologia, da segunda vinda de Jesus. Mas o que nós precisamos entender está lá no verso 9, dizendo, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor não demora em cumprir a sua palavra. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, estabeleça o seu modo de vida a partir dessa confiança na palavra de Deus. Tudo que o Senhor fala se cumpre, todas as promessas são cumpridas. Ele não demora como alguns julgam, ou seja, não apenas alguns zombam, outros estão dizendo, ele está, irmã Adriana, atrasado, já perdeu tempo. E aí a palavra de Deus diz, olha, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A paciência do Senhor, o suposto atraso, Mariana, do Senhor, na verdade é graça dele, é paciência para conosco, não é tolerância ao pecado, dizendo, tudo bem, eu tolero o que vocês estão fazendo, é ardor em amor, dizendo, eu espero que vocês mudem, é quase um brado para com a humanidade, dizendo, até quando? Até quando eu vou segurar minha mão, até quando eu vou reter minha mão do dia do juízo e vocês não vão mudar a conduta de vocês? Porque em João 3,16, qual o desejo do Senhor? Deus amou o mundo, e a condição é que todo aquele que nele crê, mas o amor, a graça, a salvação está acessível, disponível, só que você se apropria dela pela fé em Cristo Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça. Pedro aqui ele vai reafirmar dizendo, olha, o Senhor, ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É quase, irmã Deise, se a gente tivesse o ônibus, o horário para sair, e aí você ficasse ali segurando um pouquinho para ver se os atrasados chegam, e aí você faz o seu melhor, você faz o seu máximo, só que tem uma hora que você não espera mais. Só pode 3 minutos, irmã Deise? Pois é, já pensou se Deus esperasse só 3 minutos? De Adão e Eva a gente nem tinha passado. Se Deus não fosse um Deus paciente, nossa história tinha terminado ainda lá em Adão e Eva.
É graça de Deus, meus irmãos. Então essa janela de hoje que nós temos, é uma janela de oportunidade para sedimentarmos nossa vida na palavra de Deus. Não é um tempo para a gente decidir depois. Não é uma janela de oportunidade para a gente postergar mudança e decisão. Não, é um grito de urgência da parte de Deus, dizendo: eu estou te dando o hoje, o agora. Eu estou retendo minha mão, irmã Maristela. Pelo amor de Deus, me aceita, eu te amo. É um brado do Senhor de amor. É graça. Só que muitos de nós e muitas pessoas no mundo usam esse momento, esse intervalo, pastor Edmilson, sem compreender a graça, e nós temos falado um pouco sobre isso, para usar isso como uma oportunidade de viver da forma que quer. Para quando tiver desejo, responder a essa voz. Só que eu e você não somos donos do amanhã, nem do hoje, nem de nada. Quem de nós pode aqui, de fato, bater no peito e dizer: eu vou voltar para casa hoje? E aquela picanha maravilhosa, Jean, que está me esperando lá, é ela. Eu já deixei descongelando porque está certo, eu vou comer ela. Quem de nós pode bater no peito e falar isso? Quem de nós pode dizer: nada vai me impedir hoje de chegar em casa? A nossa vida, ela é um sopro. Essa paciência divina, essa suposta tolerância do Senhor, esse suposto atraso de Deus, nada mais é do que um clamor no coração do Pai, um anseio no coração do Pai, dizendo: eu espero que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento é mudança. Mudança de mentalidade que implica numa mudança de direção. Eu estou arrependido, faz a mesma coisa. Não está. Você está triste, você está amargurado, você está com remorso, você está com qualquer coisa. Menos arrependido. Arrependimento bíblico é uma mudança de pensamento que te leva a uma mudança de atitude, de direção de vida. A oportunidade que eu e você temos hoje, meu irmão, é de respondermos dizendo sim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na criação, Mauro, como eu falei, era assim: haja aí, ouve. Em alguns outros momentos no Antigo Testamento, era vai acontecer, e levou um tempo para acontecer. Noé pode ser um bom exemplo, pastor Edmilson e irmã Sara, que visitaram a arca, né? Maravilhoso, quanto tempo para construir aquilo? Já pensou se fosse hoje? Deu ruim para Noé, é só Noé com, igual o Jack e a Rose, só com um pedaço de madeira lá, tentando sobreviver, Diego. Ia dar ruim, não ia, Thalita? Foi bom exemplo, Thalita? Não estava no esboço, por isso que não foi bom. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela é apta para cumprir o propósito de Deus. E se o propósito de Deus era de honra à integridade de Noé, operar a redenção e a salvação da humanidade através daquela família, a palavra de Deus não podia se cumprir na mesma velocidade que foi cumprida na criação. Faz sentido? Abraão, Davi já ungido rei, ainda não reinando. Poderíamos caminhar aqui por tantos exemplos. Mas o que nós temos que entender então é que não somente a palavra de Deus se cumpre, Hector, mas a palavra de Deus se cumpre no tempo certo. Confie no tempo certo do cumprimento de toda palavra de Deus. Nossa impaciência não pode roubar o nosso coração. Luciano, eu gosto de falar com você porque você é um cara sincero. De repente, já ficou impaciente? Hein, Carlos? Já ficou impaciente pela paciência de alguém? Sempre. Alguém que é tão paciente, aí a pessoa fica, Diego, impaciente pela paciência de alguém. Já, Jean? Meu Deus, como é que você pode ser assim, tão calmo? Tão paciente? Havia, no meu Ceará diz havia. Diz lá também, irmão Daci? No Recife? Oxe. Havia. Tive que ensinar para o Paulinho, para as crianças. Havia. O tempo urge. Vamos parar por aí para a gente não entrar na Sapucaí, né, Luciano? Não me deem café, irmãos. Vocês já viram, né?
Meus irmãos, a paciência de Deus não pode, vem comigo, retoma aqui para a centralidade do lugar. A paciência de Deus não pode nos mover para um lugar de impaciência, porque impacientes nós não vamos cumprir o propósito de Deus para nós, e nós vamos desonrar a palavra do próprio Deus. Quem está comigo, amém? Para a gente terminar, verso 10: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Isso o brasileiro sabe bem, como o exemplo bíblico aqui para a gente funciona. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudado. Eu já falei e repito, Diego, o hoje, esse tempo certo, esse intervalo de tempo, não é uma tolerância para a gente viver a regalia dos nossos próprios desejos, mas é para a gente entender a graça de Deus e, na verdade, viver ainda mais santificação, na certeza de que se a palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre no tempo certo. O tempo certo dela pode ser hoje, pode ser agora. Então, nossa compreensão de que toda palavra se cumpre, e de que toda palavra se cumpre no tempo certo, ela também precisa se desvencilhar da velha natureza quebrada em nós, achando essa terra aqui um lugar muito seguro. O nosso amanhã é muito certo na nossa mente. E aqui eu não estou falando seja desprogramado, viva, não pense no amanhã, não estou falando isso. Só que eu e você precisamos entender que essa terra aqui, Marcinha, é um lugar menos seguro do que a gente imagina que ele é. O lugar de segurança do cristão é na dependência da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Se a gente soubesse que amanhã tudo isso aqui vai acabar, quais ações a gente mudaria? Quais decisões nossas seriam diferentes? E qual a certeza que você tem que não vai ser assim? Verso 10, mais uma vez: o dia do Senhor, porém, virá. Isso é uma hipótese ou é uma realidade para nós? É uma certeza, é uma realidade. Como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudado. A gente vai próximo domingo destrinchar um pouco melhor essa ideia do dia do Senhor, mas eu e você precisamos entender que esse mundo não é tão seguro quanto nos parece. E aí talvez você está assim para mim: pastor, não acha esse mundo nada seguro. Eu não estou falando aqui de ladrão, de carteira ou de insegurança. Eu estou falando de onde você estabelece os seus planos, de como você estabelece os seus desejos, os seus sonhos, as suas decisões. Se você soubesse que amanhã ou de que em algum momento, se você tivesse essa certeza que logo vai findar, que atitudes, que decisões eu e você mudaríamos? Talvez nós podemos concordar e discordar de algumas questões a respeito da segunda vinda do Senhor. De fato, existem debates dentro da teologia sobre a forma precisa como isso vai acontecer, mas há uma realidade inquestionável, Vanessa, ela vai acontecer. Um dia nós, homens e mulheres, estaremos perante o Senhor, não tem como correr disso. Você pode correr hoje desse confronto, mas um dia, diante da certeza de que temos que toda palavra se cumpre, nós vamos estar diante do Senhor, prestando contas para com Deus. Essa certeza, meu irmão, precisa moldar a minha e a sua vida. Mateus 24, 35. Sermão do Senhor Jesus. Mateus 24, 35 vai dizer: os céus e a terra, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Só que o Senhor Jesus prometeu: eu vou, mas eu vou voltar. Quando ele está dizendo lá em João 14, não fique preocupado o coração de vocês, não fiquem ansiosos, não se turbe o vosso coração.
creiam no Senhor, creiam em mim. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu estou indo preparar um lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim. Amém, glória a Deus. O que eu e você precisamos entender é que a promessa divina é bem diferente da nossa. Às vezes o filho, né, Mário, está lá assim, pai, eu quero algo. Aí você fala o quê? Para dar uma despistada. Tá bom, já já a gente faz isso. É o famoso que a mãe diz, na volta eu compro. Essa volta deve estar cheia de compra lá que não fizeram, né, Luciano? E aí quando a criança já dá aquela amenizada, você diz, vamos, que já esqueceu. Quem já fez isso? Pode confessar, irmão. Só eu não, né? Os irmãos. Hein, Pedro? Na volta eu compro. Está esperando até hoje. Sobrou essa camisa do Vasco. Estou brincando, eu torço pro Vasco. De verdade mesmo, já tive camisa do Vasco. A palavra de Deus não é dessa forma. Não é assim, tá bom, depois eu vejo, o nosso coração acalma e Deus não cumpre sua palavra. Não. Se o Senhor disse, e vamos tentar interpretar dessa forma, entenda o que eu estou dizendo. Se Ele falasse assim, na volta eu compro, pode ter certeza, já está comprado. Se o Senhor Jesus disse, eu vou preparar um lugar, pode ter certeza, na eternidade, já está preparado. Por que ainda não está consumado? Pela paciência divina, esperando que eu e você cheguemos ao arrependimento. Você já sentou do lado de alguém, João, e aí de repente você foi assistir aquele filme pela primeira vez, mas alguém do seu lado já tinha assistido o filme. Acertei no exemplo? O irmão Jefferson está ali. E aí de repente essa pessoa te conta o final do filme, e você diz, perdeu toda a emoção, perdeu toda a graça. Pronto, ótimo, então, ninguém senta do lado do João. De repente o João é o que conta o final do filme. Agora vamos mudar de perspectiva um pouco, Priscila. Vamos pensar que a gente está indo numa faixa ou numa estrada, em que lá na frente, sem a gente saber, não existe nenhuma placa de sinalização, e tem um grande precipício. Queríamos nós que quilômetros antes tivesse um aviso ou não? Queríamos nós saber o final dessa estrada, sim ou não? Sim. A advertência divina, a beleza divina, é que o mesmo Deus que conta a respeito do haja da criação, também diz que haverá um fim. Esse fim são várias placas colocadas nas Escrituras. E aí ele vai dizendo assim, tem uma lombada, e aí a lombada já passou, e você diz, então o próximo sinal eu posso confiar. Por quê? Porque esse aqui tinha precisão. Falou que ia ter e teve. Não, tem um carro ali, é um acidente, desvia. Desviei. Isso são sinais divinos ao longo da história da humanidade, ao longo das Escrituras, a revelação de Deus o Pai para nós. E aí o Senhor está bradando lá no final, dizendo, muda de faixa, porque se você sentar o pé aí, o final é um precipício. E aí nesse lugar que a gente precisa fazer uma mudança, a gente está dizendo, eu não acredito. Não, pastor, mas eu acredito, mas se as tuas ações não revelam isso, nas tuas ações você está dizendo, eu não acredito. Você confessa com a boca, mas não professa isso com as tuas ações. Indiretamente você está dizendo, eu não acredito nesse precipício. Hoje, aqui é mais uma placa. É mais uma placa na minha e na tua vida dizendo, existe um fim. Existe uma realidade preparada de novos céus e nova terra, e a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo domingo. Que ela é preparada para quem desviou a faixa, para quem obedeceu esse sinal, para quem disse, eu quero novidade de vida. A nova criação é preparada para a nova criatura, guarda isso na tua mente. Por isso, que em João, o Senhor Jesus falou, é necessário nascer de novo. Meus irmãos, não brinquemos mais com essa realidade. Se você tem que tomar uma decisão, decida o eterno hoje. Se você tem que se apegar a algo, apegue-se ao Senhor. E o teu hoje, e o teu amanhã, e qualquer dia da sua vida vai estar seguro.
que tem talvez tardado a minha e a sua vida de tomarmos decisões mais profundas com o Senhor? Toda a palavra de Deus se cumpre. Acredite que o mesmo Deus que bradou haja e já acontecia, é o mesmo Deus que em Jesus Cristo disse, eu vou preparar e já preparou. E é o mesmo Deus que diz, eu vou voltar e essa volta vai acontecer, custe o que custar. Creia nisso, porque além disso ser bíblico, o que já bastaria, isso define a nossa caminhada com o Senhor. É o que eu falei, se a gente desacredita desse lugar, a gente pode fazer o que quiser. Se a gente acredita nesse lugar, a gente tem que estar preparado para esse dia do encontro com Deus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.